Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui aos nossos resumos. 1 Timóteo. Quem escreveu foi Paulo, no ano entre mais ou menos 64 e 65 depois de Cristo. Paulo, após a missão, Timóteo continuou a ser um missionário e líder fiel à igreja. Uma das pessoas associadas a Paulo em quem ele mais confiava. Ele o referia a Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Nós lemos isso aí, né? Ele também, a primeira epístola de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo e Tito, que ainda vamos ler, geralmente são chamadas de epístolas pastorais, porque elas contêm os conselhos de Paulo aos pastores e líderes das igrejas. E ele também se regozija no Senhor, que concedeu ele grande misericórdia por salvar ele, né? Ele se referia a si mesmo como um principal ou pior dos pecadores, por sua perseguição aos cristãos antes da sua conversão. Paulo também ensina sobre a necessidade da oração e da adoração apropriada a Jesus Cristo. Ele explica que o mistério da divindade é a condescendência de Jesus Cristo, sua vinda perfeita na terra e a sua ascensão e glória. Ele adverte Timóteo que algumas pessoas serão enganadas pelos falsos ensinamentos relacionados a casamento e a práticas alimentares. Paulo ensina Timóteo a como lidar com os falsos ensinamentos de sua época e aqueles que logo viriam. Ele adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E instrui Timóteo sobre como os santos podem obter a vida eterna. Assim nós terminamos aqui o primeiro resumo de 1 Timóteo. Vamos ao segundo resumo aqui de 2 Timóteo. Quem escreveu foi Paulo, né? Como já sabemos. Foi escrita na prisão em Roma, provavelmente entre 67 depois de Cristo. Ele estava preso pela segunda vez, pouco antes de sua morte. Geralmente, nessa segunda epístola, geralmente referida apenas a 2 Timóteo, é o 16º livro do Novo Testamento, da Bíblia. Segundo a carta do apóstolo Paulo, redigiu a Timóteo a última epístola de Paulo em ordem cronológica. Em sua carta, Paulo incentivou Timóteo e deu-lhe forças para ajudá-lo a prosseguir após sua morte iminente. Paulo sabia que o seu tempo se aproximava e desejava ver Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz: meu filho, meu amado filho. Essa carta é uma das epístolas pastorais, junto com 1 Timóteo e Tito, contém as últimas palavras do apóstolo e mostra o grande coragem e confiança com que ele enfrentou a morte. Paulo usa a imagem de um bom soldado com um atleta vitorioso, um lavrador que trabalha arduamente para ilustrar a necessidade de suportar as dificuldades a fim de recebermos a glória eterna. Paulo descreve as terríveis condições dos últimos dias e incentiva Timóteo a usar as Escrituras em seu papel como líder do sacerdócio. Amém? Aqui nós encerramos este resumo, esse pequeno resumo, né, das epístolas de 1 e 2 Timóteo que nós acabamos de ler. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Qualquer dúvida pode estar me perguntando, que o que eu puder responder, estarei respondendo. Amém? Fique com Deus.